Atenção, Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, vem a público dizer que um colapso financeiro pode atingir a ONU muito em breve. As contas estão fechando no vermelho e a ONU corre um sério risco de deixar de exercer os seus trabalhos. Eu já volto depois da vinheta. Pois é, Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, aquele que adora condenar Israel e fechar os olhos para o que está acontecendo no Irã ou em qualquer outro país que não tenha a possibilidade de acusar Israel, veio a público e alertou para um colapso financeiro iminente da ONU. Com a saída dos Estados Unidos de diversos eventos da ONU, isso cai bem a receita, porque, pelo que diz a própria reportagem, a gente vai ver daqui a pouquinho, já que saiu no Jerusalém Post, 22%, se não me engano, da receita geral da ONU vinha dos Estados Unidos. E Trump agora está com a ideia de montar aquela coordenação de paz, que ele está convidando diversos países. Aquilo ali é a ONU 2.0, eu acho, né? Vamos para a matéria que saiu no Jerusalém Post. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alerta para um colapso financeiro iminente da organização, citando taxas não pagas. A organização corre o risco de um colapso financeiro iminente, com Guterres citando taxas não pagas e uma regra orçamentária que obriga o organismo global a devolver o dinheiro não gasto. Ó, que beleza! Ó a carinha do Antônio Guterres, safado, velho safado. O secretário-geral da ONU informou os Estados-membros que a organização corre o risco de um colapso financeiro iminente, citando taxas não pagas e uma regra orçamentária que obriga o organismo global a devolver o dinheiro não gasto, conforme mostrou uma carta vista pela Reuters na sexta-feira. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tem falado repetidamente sobre a crescente crise de liquidez da organização, mas esse é o seu alerta mais contundente até o momento. O desespero está batendo. E surge no momento em que o seu principal contribuinte, os Estados Unidos, está se afastando do multilateralismo em diversas frentes. A crise está se aprofundando, ameaçando a execução dos programas e correndo o risco de um colapso financeiro. E a situação se deteriorará ainda mais em um futuro próximo, escreveu Guterres em uma carta aos embaixadores, datada agora, dia 28 de janeiro, tem 2 dias atrás. Os Estados Unidos reduziram drasticamente o financiamento voluntário para agências da ONU e se recusaram a fazer pagamentos obrigatórios para os seus orçamentos regulares e de manutenção da paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu a ONU como tendo um grande potencial, mas disse que ela não está concretizando esse potencial e lançou um Conselho da Paz, e alguns temem que possa minar a antiga organização internacional. Fundada em 1945, a ONU possui 193 Estados-membros e trabalha para manter a paz e a segurança internacionais. Está falhando nesse objetivo, hein? Promovendo os direitos humanos, fomentar o desenvolvimento social e econômico e coordenar a ajuda humanitária. Também está pecando nesse ponto, hein? Porque só alguns países têm direito a esses direitos humanos. Os israelenses, por exemplo, não têm esse direito de ter direitos humanos. Em sua carta, Guterres afirmou as decisões de não honrar as contribuições obrigatórias que financiam uma parcela significativa do orçamento regular aprovado foram agora formalmente anunciadas. Ele não especificou a qual ou quais estados se referia e um porta-voz da ONU não estava imediatamente disponível para comentar. Segundo as regras da ONU, as contribuições dependem do tamanho da economia de cada Estado-membro. Os Estados Unidos representavam 22% do orçamento principal, seguido pela China, com 20%. Mas no final de 2025 havia um valor recorde de 1,57 bilhão de dólares em dívidas pendentes, sem nomear essas dívidas, citada
pelo próprio Guterres. Ou todos os Estados-membros cumprem as suas obrigações de pagamento na íntegra e a tempo, ou os Estados-membros devem rever fundamentalmente as nossas regras financeiras para evitar um colapso financeiro iminente. Guterres lançou no ano passado uma força-tarefa de reforma conhecida como ONU 80, que busca reduzir custos e aumentar a eficiência. Para esse fim, os Estados Unidos concordaram em cortar o orçamento de 2026 em cerca de 7%, para 3,45 bilhões de dólares. Ainda assim, Guterres alertou na carta que a organização poderia ficar sem dinheiro até julho. Até agora, 6 meses para frente. Um dos problemas é uma regra agora considerada antiquada, segundo a qual o organismo global deve creditar centenas de milhões de dólares em cotas não utilizadas aos estados a cada ano. Em outras palavras, estamos presos em um ciclo kafkiano, com a expectativa de devolver um dinheiro que não existe, disse Guterres, referindo-se ao autor Frank Kafka, que escreveu sobre processos burocráticos opressivos. Os Estados Unidos anunciaram em 15 de janeiro que vão reter 10% do financiamento destinado às Nações Unidas e também às agências da ONU, a menos que essas tomem medidas credíveis para combater o preconceito anti-Israel, coisa que a ONU fecha o olho. Não dá para você confiar na ONU. É impressionante, é impressionante. No pacote de financiamento de quase 500 páginas para 2026, calma aí, os Estados Unidos destinaram 10% dos recursos a órgãos da ONU, a menos que o secretário de Estado certifique que a ONU está tomando medidas concretas para abordar questões específicas. Caso isso não seja certificado, os 10% permanecerão congelados. Ótima medida. O documento exige comprovação da utilização adequada dos fundos de viagem e da existência de um site público, entre outros critérios. Em 23 de dezembro, a Missão Permanente de Israel junto à ONU revelou que as Nações Unidas gastam aproximadamente 100 milhões de dólares por ano em relatórios, debates, mecanismos especiais e atividades de comunicação dedicada quase exclusivamente a apontar Israel como culpado. Isso foi apresentado por Israel. Hoje, comprovamos que essas são campanhas orquestradas, bem financiadas e consolidadas dentro do orçamento da ONU, afirmou o embaixador israelense na ONU, o Danny Danon. Esses 100 milhões de dólares que serão aprovados nos próximos dias no novo orçamento da ONU são gastos em atividades contra o governo de Israel e contra as forças de defesa de Israel. Isso aí não é novidade para mais ninguém, que a ONU é uma organização anti-Israel. Isso aí não resta a menor dúvida. Para mim, tem que se aproveitar o mandato de Donald Trump para poder extinguir esse órgão que há muito tempo não serve para absolutamente nada, a não ser acusar Israel ou apoiar aqueles que acusam, mesmo sem fundamento. Então, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo. E se você está preocupado com o seu orçamento familiar de 2026, eu vou deixar na tela mais uma vez o QR Code para você apontar aqui, ó, e me chamar no WhatsApp. Não precisa criar canal, não precisa ter milhares de seguidores, não precisa falar inglês, não precisa morar fora do país, não precisa ter um produto para você vender. Você vai aprender profissões do futuro na escola de negócios. Se você não estiver assistindo da sua televisão e não tiver como apontar o seu celular para esse QR Code, o link para o meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Me chama lá que você vai ter 3 aulas gratuitas explicando como funciona esse método e depois a gente dá continuidade se assim você preferir. Não quero que você invista naquilo que você não acredita. Então, 3 aulinhas te explicando como funciona, depois você decide. 2026 pode ser bem diferente do que foi 2025. Só depende de você. Link aqui na descrição ou aponta o seu celular para esse QR Code. Te espero lá no WhatsApp e te espero também para um próximo vídeo e uma próxima live aqui no canal. Muito obrigado, até lá!